pessoal, então aqui quem fala de novo é o professor Benício, um dos professores de Química do Colégio Metropolitano. O assunto que nós vamos abordar aqui agora é uma parte de cálculo químico que envolve as grandezas químicas. Na verdade, muita parte do alicerce do cálculo da química está aqui e isso fica presente o uso em várias partes da química. Para te dar um exemplo, o que é mol? Você sabe responder essa pergunta? Muita gente usa mol, já ouviu falar de mol, faz exercício com mol, até acerta muito, mas no fundo não sabe o que é mol. Então nós vamos abordar aqui as grandezas químicas, dentre elas mol, para ficar muito claro vários conceitos em química, permitindo você usar esses conceitos em diversos exercícios. Veja bem, começando aqui uma frase célebre de Galileu Galilei: meça tudo o que for mensurável. O que não for, torne mensurável. Os cálculos químicos são extremamente importantes para essa ciência que é a química. E, estudando cálculo químico também, você adquire uma base que pode ser usada em diversas outras áreas no contexto do Enem, nos cálculos da física e de outras partes, claro, sem dúvida, utilizando os recursos da matemática, mas usando os raciocínios que se usa aqui na química também nos exercícios de matemática muitas vezes. Vamos lá. Começando sobre uma coisa muito importante, unidade de massa atômica. A unidade de massa, a gente tem unidade de massa para várias coisas, unidade correta ou a mais usada, várias unidades diferentes para algumas coisas. Massa, por exemplo, a gente tem grama e quilo, quilograma. Volume, a gente tem litro, ml, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Distância, a gente tem quilômetro, metro e por aí vai. Mas, quando se trata de átomo, como que é calculada a massa de um átomo? A unidade inicial de análise é chamada de unidade de massa atômica simbolizada por U. Um U equivale a 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono 12. Pegaram a massa do átomo de carbono de massa 12, porque o carbono tem isótopos. O carbono 12 foi usado como referência até porque é o mais abundante no planeta. Imagine um átomo de carbono dividido em 12 partes. Uma dessa parte foi a referência para usar como unidade de massa atômica. Claro que a gente usa muito massa em gramas. Logo, qual que é a relação do U com a unidade de grama? Fica aqui anotado, nós vamos trabalhar isso na sequência aqui muito. Um U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Vamos pegar exemplos da tabela periódica de elementos muito conhecidos para exemplificar aqui. Massa atômica, lá na tabela periódica do hidrogênio é 1. Isso significa o quê? Que um átomo de hidrogênio, a massa é 1U. Carbono, a massa lá é 12. Então, um átomo de carbono, a massa é 12U. Oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Um átomo de oxigênio, 16U. E assim para qualquer elemento, a massa da tabela, se eu for pensar em um átomo isolado, o valor da massa dele é aquele valor da massa na tabela periódica expresso em U. Se eu tiver uma molécula, vamos imaginar uma molécula única, isolada, H2O, um átomo de oxigênio ligado com 2 átomos de hidrogênio. A massa da molécula nada mais é do que a soma da massa dos átomos que constitui essa molécula. No caso da água, eu tenho 2 Hs, 2 vezes a massa do H mais a massa do O. Pegando a massa desses elementos, que é 1 e 16, 2 vezes 1 mais 16, o total da molécula é 18U. Se eu tenho CO2, massa do carbono, mais 2 vezes a massa do oxigênio. A massa do carbono já foi até citada aqui, 12, mais 2 vezes a do O, que é 16, total 44U. Então aqui nós estamos exemplificando massa de átomos expressa em U, massa de moléculas expressa em U. Pessoal, agora vamos analisar o que está representado aqui. Primeiro exemplo, o hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio, lá na tabela, 1. Se eu for pensar em um átomo de hidrogênio isolado, 1U. Um átomo de hidrogênio, 1U. Levando em conta
que cada unidade de massa atômica em gramas equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, que é um valor que inclusive já citei agora há pouco, um átomo, um U, em gramas isso é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Beleza. Se eu tiver uma massa de 1 grama de hidrogênio, quantos átomos eu vou ter lá? X. Calculando, resultado, 1 grama de hidrogênio contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Certo, uma quantidade muito grande. 6,02 vezes 10 a 23. Oxigênio, outro exemplo. Quanto que é a massa atômica dele? 16. Um átomo de oxigênio isolado, 16U. Um átomo, a massa em gramas, então, é 16 vezes o valor de cada unidade de massa atômica em gramas. 16 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Se eu tiver 16 gramas de oxigênio, quantos átomos eu vou ter? Y. Calculando 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Você já deve estar se perguntando, ou concluindo, este resultado aqui e aqui é o tão famoso número de Avogadro. Número de Avogadro que você usa e muitas vezes não sabe de onde saiu, para que serve, como que faz com isso. A intenção aqui agora então é compreender melhor este valor. Primeira coisa, os átomos, os elementos químicos da tabela. Lá na tabela, a massa dele isolada, como eu já citei, é em U. Se a gente considerar a massa desse elemento químico em gramas, este valor de massa em gramas vai conter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Logo, a analogia pode ser feita para os outros elementos. Por exemplo, enxofre. Quanto que é a massa atômica do enxofre na tabela periódica? 32. Conclusão, eu não preciso fazer conta para deduzir que se eu tiver 32 gramas de enxofre, lá vai ter quantos átomos? 6,012 vezes 10 a 23. Olha só, a coisa vai encaixando, vai tendo sentido. Vamos pegar outro valor, outro elemento. Sódio, quanto que é a massa de sódio? 23. Um átomo de sódio, 23U. Se tivermos 23 gramas de sódio, quantos átomos vai ter lá? 6,02 vezes 10 a 23. Concluindo todo o elemento da tabela, se eu pegar a massa atômica desse elemento em U, considerar o valor desta massa em gramas, nesta massa, a quantidade de átomos presente vai ser 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E isso se estende para as moléculas. Por exemplo, agora há pouco nós calculamos a massa da molécula da água. Quanto que é a massa da molécula da água? 18U. Quer dizer que, se eu tiver 18 gramas de água, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. A outra substância que nós citamos, gás carbônico, CO2, massa da molécula, 44U. Se tivermos 44 gramas de CO2, vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, olha só. Aqueles cálculos que nós fizemos agora há pouco, o resultado permitiu concluir que, quando pegava a massa do átomo em U, considerando esse valor em gramas, o valor de átomos presente lá seria 6,02 vezes 10 a 23. Esse número ficou então conhecido e é o famoso número de Avogadro, ou constante de Avogadro. Agora a questão é a relação desse número de Avogadro com uma coisa muito importante que se usa muito no dia a dia em química, que é o famoso mol. O que é mol? Por definição, mol é a quantidade de matéria
que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades daquilo que se trata. Olha só, mol, quantidade de matéria que contém 6,02 a 23 entidades. Eu posso usar mol em diferentes situações. Por exemplo, 1 mol de átomos seria 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Por que a gente considera e acha às vezes esse conceito de mol difícil? Um dos motivos é que a gente não usa a unidade de mol fora do trabalho técnico, em sala de aula, em química, em contexto de estudo. Você não compra laranja em mol. Você não paga as coisas em mol. Você não pesa as coisas em mol no dia a dia. Essa é a dificuldade. Mas o mol nada mais é do que uma maneira diferente de dizer uma quantidade. Quer ver uma coisa que você expressa de maneira diferente e você acha normal? A famosa dúzia. Se eu tenho 12 laranjas, eu chego aqui e falo, eu tenho 12 laranjas. Você na hora sabe, nossa, é uma dúzia de laranja. 6 ovos, meia dúzia de ovos. A gente relaciona dúzia de maneira natural. O mol é algo comum também num contexto de expressar de maneira diferente. Ao invés de dizermos, por exemplo, que temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, podemos dizer, então, que no lugar desta quantidade temos 1 mol. Por exemplo, se eu tiver 10 mol, vão ser quantos átomos? 10 vezes esse valor, 60,2 vezes 10 a 23. Se eu tiver 100 mol, 100 vezes esse valor. Agora, o mais importante, e que é muito usado no dia a dia, é a relação do mol com a massa. Agora, olha só, relacionando mol com o número de Avogadro. A análise da conclusão aqui é a seguinte, vamos pegar um exemplo do oxigênio, que já falei muito aqui. Um átomo, a massa atômica, 16U. Considerando essa massa em gramas, as 16 gramas tem quantos átomos? Nós sabemos que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Como essa é uma quantidade muito grande, difícil de trabalhar no dia a dia, de assimilar, decidiu-se considerar que a quantidade que contém isso é o quê? 1 mol. Logo, 1 mol de oxigênio equivale a 16 gramas. Dizer que tem 16 gramas de oxigênio é dizer que tem 1 mol. Por exemplo, é muito mais fácil falar que tem 1 mol do que falar que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. O mol seria aqui uma maneira simplificada de expressar a quantidade. Você pode relacionar ele tanto com os átomos quanto com a massa em gramas. E a massa em gramas de 1 mol nada mais é do que você conhece no dia a dia nos livros aí, a famosa massa molar. Vamos pegar um outro exemplo para concluir o raciocínio. O gás carbônico. C, que a massa é 12, com 2 oxigênios, que cada um é massa 16. 12 mais 2 vezes 16, o total da massa de uma molécula de gás carbônico é 44U. Vamos fazer uma analogia de comparação. 40, não estou nem escrevendo, é para estimular você a pensar. Gás carbônico, CO2, é uma molécula, beleza. Massa da molécula, 44U. 1 mol equivale a 44 gramas. E nessas 44 gramas vai ter quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O que eu fiz para o oxigênio vale para todos os outros átomos. O raciocínio que eu fiz para o gás carbônico vale para qualquer molécula. Vamos pegar um outro exemplo. Enxofre, 32U, que é a massa atômica dele. Se eu tiver 32 gramas, eu vou ter 1 mol. Vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, e isso vai ser a massa molar. Concluindo, o elemento é a massa atômica dele na tabela periódica. O valor dela é em U. Se eu pegar esse valor, considerar ele em gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 daquilo que eu estou falando.
Esta quantidade 6,02 vezes 10 a 23 gramas equivale a 1 mol. Logo, o valor da massa do elemento em U, considerado em grama, é 1 mol. E esse valor é a massa molar. Oxigênio, 16U, 16 gramas, 1 mol. Enxofre, 32U, 32 gramas, 1 mol. Carbono, 12U, 12 gramas, 1 mol. E sempre 1 mol contém a mesma quantidade, 6,02 vezes 10 a 23. Se for átomos, átomos. Se for uma molécula, CO2, massa da molécula, 44U, 44 gramas, 1 mol. Água, 18U, 18 gramas, 1 mol. Pega o raciocínio que eu quis transmitir, leia a teoria desse assunto que vai dizer isso de maneira muito semelhante nos livros, veja os exemplos, você vai compreender muito mais facilmente esse famoso e tão usado conceito de mol, relacionando ele com o número de Avogadro e a massa atômica e molecular. Obrigado.